Olá, bem-vindo ao Horizon Seeker. Nesta viagem, nós vamos retornar para a Lua e falar sobre as missões que nós mandamos para lá. Qual é a história sobre a corrida espacial para a Lua? Quantas missões foram necessárias antes de mandarmos uma pessoa para lá? Quem foi para a Lua? Onde são os locais de pouso? O que está acontecendo com as missões atualmente? Vamos ouvir também alguns áudios gravados na Lua. Então, embarque e fique comigo até o fim, pois a viagem é longa, mas muito interessante. Ok, vamos entrar na cabine e começar a viagem logo após a vinheta. Se você não viu minha viagem anterior para a Lua, quando falamos sobre algumas de suas curiosidades, como o que é a Lua, como ela se formou, se ela está se distanciando da Terra, se a Lua gira e se há água na Lua, não esqueça de dar uma olhada depois de finalizarmos esta viagem. O link está aparecendo aqui em cima no card e também está na descrição. Para entender as missões para a Lua e o motivo de acontecerem, primeiro precisamos conhecer a história. Enquanto vamos para a Lua, vamos abrir o nosso computador de simulação interno, que chamaremos ICS daqui para frente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, emergiram para dividir o mundo em dois diferentes modelos ideológicos, o capitalismo e o comunismo. Este período é conhecido como Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991, e ambos desenvolveram a bomba atômica. Então, eles começaram a competir em muitas áreas, assim como exploração espacial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ambos, Estados Unidos e União Soviética, pegaram detalhes de um programa nazista que resultou na produção do primeiro míssil balístico e o usaram para desenvolver os seus próprios programas, o que levou a grandes avanços na área de produção de mísseis e foguetes. Agora, só uma curiosidade: o responsável pelo programa nazista, que resultou na produção do primeiro míssil balístico lançado pelos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial, foi Wernher von Braun, que depois, após a guerra, foi pego pelos Estados Unidos e liderou o programa de foguetes do exército chamado Redstone e ajudou a lançar o primeiro satélite americano, o Explorer 1. Vamos falar sobre isso em alguns minutos. Mas antes, em 4 de outubro de 1957, de Tyuratam, no Cazaquistão, a União Soviética lançou o seu primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, que orbitou a Terra por 22 dias. Este evento é considerado o início da corrida espacial. Este foi o resultado do trabalho de um cientista ucraniano chamado Sergei Pavlovich Korolev. Vamos ouvir o sinal de rádio da Sputnik 1, capturado do espaço. Um mês depois, a União Soviética enviou o Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957. Dentro dele estava Laika, a primeira criatura viva a ser enviada ao espaço e orbitar a Terra. Laika era uma cadela de rua encontrada em Moscou. Não havia planos de trazê-la de volta para a Terra, então, infelizmente, ela viveu somente algumas horas em órbita. Este avanço tecnológico sugeriu que a União Soviética poderia garantir a supremacia política e militar no mundo. Então, em Pasadena, na Califórnia, o Jet Propulsion Laboratory, em conjunto com o California Technology Institute, lançaram em 31 de janeiro de 1958 o primeiro satélite americano, o Explorer 1. Nesta imagem, podemos ver os 3 homens responsáveis pelo sucesso da Explorer 1, William Pickering, James Van Allen e Wernher von Braun, o homem que falamos antes,
responsável pelo programa nazista que resultou na produção do primeiro míssil balístico lançado pelos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Esta realização não foi alcançada pela NASA, pois ela só foi criada meses depois, em 29 de julho de 1958, quando o presidente Eisenhower assinou a legislação que criou a NASA, que entrou em operação em 1º de outubro de 1958. Este foi o início dos programas espaciais que resultaram no lançamento de diversos satélites e missões pelo espaço. Daqui para frente, nesta viagem, nós vamos focar nas missões à Lua. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para saber quando faremos outras viagens e falaremos sobre outras missões, como as feitas para Mercúrio, Vênus, Marte e mais. Agora vamos falar sobre as missões para a Lua. Desde 17 de agosto de 1958 até 1º de dezembro de 2020, aconteceram um total de 110 missões para a Lua. 41 foram sem sucesso. 8 com sucesso parcial, o que significa que tiveram alguns problemas. 58 foram bem-sucedidas. E mais 3 estão ainda ativas, que são a Artemis e a Lunar Reconnaissance Orbiter, enviadas pelos Estados Unidos, e a Chang'e 3 pela China. Nesta viagem, vamos falar brevemente sobre as missões para a Lua, nos atendo às mais importantes. Para informações mais detalhadas sobre todas as missões, veja o link na descrição. Agora vamos abrir o nosso computador de simulação interno novamente. O primeiro lançamento para a Lua e a primeira tentativa da humanidade de enviar uma espaçonave a qualquer lugar além da órbita da Terra foi Able 1. Mais tarde renomeada para Pioneer 0. Ela foi lançada 6 meses e meio após Explorer 1, mas por causa de um defeito, ela explodiu 73,6 segundos depois de lançada, a uma altitude de 15 quilômetros. Apesar disso, a sua importância para o mundo é que foi a primeira tentativa feita por qualquer nação de enviar uma sonda ao espaço profundo e também a primeira tentativa de enviar uma nave para a Lua. Em 2 de janeiro de 1959, a União Soviética enviou o Foguete Cósmico Soviético, que foi renomeada anos mais tarde para Luna 1. O seu objetivo era atingir a Lua, mas devido a um defeito em seu sistema de direção, Luna 1 errou. No entanto, ela foi o primeiro objeto feito pelo homem a escapar à gravidade da Terra. Mais tarde, no mesmo ano, em 12 de setembro de 1959, a União Soviética enviou o segundo foguete cósmico soviético, renomeado mais tarde para Luna 2. E ela foi a primeira missão bem-sucedida enviada por qualquer nação à Lua. O seu objetivo era enviar uma sonda para atingir o satélite. Foi alcançado 2 dias depois do seu lançamento, fazendo de Luna 2 o primeiro objeto humano a alcançar a superfície de outro corpo celestial. Menos de um mês depois, em 6 de outubro de 1959, a União Soviética enviou Luna 3. O seu objetivo era tirar fotos do lado oposto da Lua, uma região nunca vista pelos humanos. Luna 3 foi outra missão bem-sucedida. Ela tirou 29 imagens do lado oposto da Lua, das quais 17 eram de boa qualidade. Esta é a primeira imagem do lado oposto da Lua, na esquerda, e a imagem feita pela Lunar Reconnaissance Orbiter, à direita. As imagens da Luna 3 mostraram menos sinais de planícies vulcânicas do que o lado que vemos da Terra, o que fez com que cientistas revisassem suas teorias da evolução lunar. Veja nossa viagem anterior à Lua, quando falamos sobre a teoria atual da formação da Lua. Então, 5 anos depois de Lunar 3, em 28 de julho de 1964, os Estados Unidos conseguiram sua primeira missão bem-sucedida à Lua, enviando Ranger 7 para tirar 4.316 imagens antes de cair na borda norte do Mar das Nuvens.
As imagens ajudaram a identificar locais seguros para os astronautas da Apollo pousarem. Este é o Mar das Nuvens, onde Ranger 7 caiu. A missão Ranger 7 foi um ponto de virada na exploração americana do espaço profundo, pois depois dessa missão, a taxa de sucesso aumentou drasticamente. Depois disso, aconteceram muitas missões bem-sucedidas com diversos objetivos, como a Luna 9 em 1966, que foi a primeira espaçonave a pousar com segurança na Lua, tirando as primeiras 9 imagens da superfície lunar. Bom, agora vamos falar sobre as missões que levaram pessoas para a Lua, o programa Apollo. Mas primeiro, antes de uma missão bem-sucedida com humanos à Lua, precisamos falar sobre a mal-sucedida. Em 27 de janeiro de 1967, NASA tentou seu primeiro lançamento com humanos para o espaço, mas foi uma tragédia que resultou na morte dos astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Depois disso, a NASA decidiu que a próxima missão seria a Apollo 4, por causa dos 3 testes de foguetes anteriores, então não houve Apollo 2 e 3. A Apollo 4, que foi um teste de foguete bem-sucedido, é também conhecido como o primeiro grande passo. Apollo 5 e 6 foram testes de foguete e módulo lunar. Ambos apresentaram problemas. Apollo 7 foi o retorno de voos tripulados. A espaçonave orbitou a Terra para testar suporte de vida, controle e sistemas de propulsão. Em 21 de dezembro de 1968, a NASA enviou a primeira missão tripulada à Lua, com Frank Borman, James Lovell Jr. e William Anders, para orbitar a Lua e voltar à Terra. Essa missão também foi a primeira ida de humanos além da órbita baixa da Terra e a primeira observação pessoal da Terra à distância. Vamos rapidamente abrir o nosso computador de simulação interna novamente. Esta é a icônica imagem do nascer da Terra, da Apollo 8. Foi a primeira vez que humanos viram o seu planeta natal nascendo da Lua com os seus próprios olhos. Agora, enquanto voamos pela Lua, vamos ouvir a mensagem de Natal enviada pela equipe da Apollo 8 enquanto orbitava o satélite. Foram os 10 primeiros versos do livro de Gênesis. We are now approaching lunar sunrise. And for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Agora, a missão mais importante para a Lua, pelo menos a mais conhecida pela humanidade, foi a Apollo 11. Em 16 de julho de 1969, a NASA enviou a Apollo 11, levando Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. e Michael Collins para pousar na Lua. Vamos para o local de pouso, no Mar da Tranquilidade,
onde pousaram em 20 de julho de 1969. Existem muitos resultados importantes dessa missão, mas os mais importantes são a primeira vez que humanos andaram na Lua e também as primeiras palavras faladas da superfície de outro mundo. Vamos ouvir o que Neil Armstrong disse assim que ele e Buzz Aldrin pousaram na Lua. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. E é claro, as palavras mais importantes que nos lembramos foram ditas 6 horas depois por Neil Armstrong, quando ele foi o primeiro humano a pisar na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Aqui é onde a Águia pousou, e este é o módulo lunar. Mas não é assim que se encontra hoje, pois quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin deixaram a Lua, eles saíram nesta parte do módulo, chamado estágio de subida, e deixaram para trás o estágio de descida. Além do objetivo primário, que era realizar uma aterrissagem na Lua com pessoas e voltar para a Terra, os objetivos adicionais da Apollo 11 incluíam exploração científica pela equipe do módulo lunar, instalação de uma câmera de televisão para transmitir sinais para a Terra e a instalação de um experimento da composição de vento solar, pacote de experimento sísmico e um retrorefletor de alcance a laser. Eles ainda tiveram que pegar amostras de pedras e tirar muitas fotos. Mais tarde naquele ano, em 14 de novembro de 1969, a NASA enviou a Apollo 12 com Charles Conrad Jr., Alan Bean e Richard Gordon Jr. para a Lua. Vamos ao local onde o módulo lunar chamado Intrepid pousou. Eles pousaram em 19 de novembro de 1969, no Mar das Tormentas, que é aqui. Foi a primeira vez que uma missão pousou exatamente em um local pré-determinado. Fizeram isso para recuperar partes de uma sonda anterior, a Surveyor 3, enviada há mais de 2 anos e meio, e trazer para a Terra para cientistas analisarem os efeitos dos materiais naquele tempo na Lua. Vamos ver uma imagem no nosso computador de simulação interno. Esta imagem mostra a Surveyor 3 e, ao fundo, o módulo lunar Intrepid. Este é o Intrepid, o módulo lunar da missão Apollo 12. Assim como o módulo lunar Eagle da Apollo 11, esta parte, chamada estágio de subida, deixou a Lua para levar os astronautas ao módulo de comando, que estava orbitando a Lua. Depois disso, a Apollo 13 teve problemas no caminho para a Lua, como nos contaram naquele filme com Tom Hanks. Se você não assistiu, é uma boa sugestão. A famosa expressão "Houston, we have a problem" ou "Houston, temos um problema" foi dito naquela missão. Em 31 de janeiro de 1971, a NASA enviou a Apollo 14 com os astronautas Alan Shepard Jr., Stuart Roosa e Edgar Mitchell para pousar no norte da cratera Fra Mauro. Uma curiosidade sobre essa missão é que foi comandada pelo primeiro americano enviado ao espaço, Alan Shepard Jr. Outra curiosidade, que talvez seja a atividade que lembra essa missão, é que ao final da segunda caminhada lunar, Alan Shepard acertou 2 bolas de golfe,
Uma delas foi encontrada em uma cratera, fazendo deste o primeiro hole-in-one extraterrestre. Vamos ver o local de pouso. Esta é a cratera Fra Mauro. Agora vamos ver o módulo lunar. Este é o módulo lunar Antares. E como vimos nos outros, este é o módulo completo, antes de os astronautas saírem no estágio de subida. Em 26 de julho de 1971, a NASA enviou a Apollo 15, com David Scott, James Irving e Alfred Worden para a Lua. Esta missão é lembrada especialmente pelo uso de veículo automotivo na Lua. Esta missão tinha também grande foco em ciência. Por exemplo, David Scott usou uma pena e um martelo para validar a teoria de Galileu Galilei, que objetos com massa diferente caem ao mesmo tempo na ausência de ar. Aqui é onde o módulo lunar da Apollo 15 Falcon pousou, nos pés da rede de montanhas Apennine, na borda sudeste do Mar de Chuvas. As Apenines chegam a mais de 4.572 metros de altitude. Vamos ver a Falcon. A missão da Apollo 15 era também explorar e investigar a geologia das montanhas Apennine, que foi melhorada pelo uso do veículo lunar. Eles tinham também objetivos de engenharia e operacionais, que incluíam a avaliação de modificações no módulo lunar, feitos para transportar mais carga e para ficar na Lua mais tempo, como 3 dias. E tinham que validar modificações nos trajes espaciais e no sistema portátil de suporte à vida. Este é o módulo lunar Falcon. Outro importante objetivo da missão foi lançar um subsatélite na órbita lunar pelo módulo de comando e serviço, o que estava orbitando a Lua, logo antes de retornar à Terra. O subsatélite deveria investigar a massa da Lua e variações gravitacionais e composição de partículas do espaço perto da Lua, e a interação do campo magnético da Lua com o da Terra. A próxima foi a Apollo 16, enviada em 16 de abril de 1972, com John Young, Charles Duke e Thomas Mattingly para a Lua. Eles pousaram perto da cratera Descartes, no Planalto Lunar. Vamos ao local de pouso. Antes dessa missão, cientistas pensavam que o Planalto Lunar tinha origem vulcânica, mas medidas e amostras feitas pelos astronautas da Apollo 16 refutaram esta hipótese. Agora, a teoria é que o Planalto é feito de rocha de densidade relativamente baixa, que solidificou no resfriamento da Lua, há cerca de 4,4 bilhões de anos. Outro objetivo a ser conduzido na superfície era instalar uma câmera estelar ultravioleta para mandar fotos da Terra e de regiões celestiais em bandas espectrais não vistas da Terra.
eles ainda brincaram bastante com o rover lunar, por meio de exercícios do tipo Grand Prix, fazendo curvas em S, curvas fechadas e paradas bruscas para testar o veículo. Em órbita, também lançaram um subsatélite logo antes de voltar à Terra. Este é o módulo lunar Orion. Durante a viagem de volta à Terra, Thomas Mattingly fez a primeira caminhada espacial humana. Agora, a última expedição humana à Lua, Apollo 17, que foi enviada em 7 de dezembro de 1972, com Eugene Cernan, Ronald Evans e Harrison Schmitt, para pousar em um vale cercado de montanhas na borda sudeste do Mar da Serenidade. Vamos até onde o módulo lunar Challenger pousou. Nesta missão, a NASA enviou o primeiro cientista astronauta a pousar na Lua, Harrison Schmitt. Os objetivos dessa missão eram obter amostras de planalto antigo e investigar a possibilidade de vulcanismo explosivo geologicamente recente, o que foi bem sucedido. E eles cantaram ao vivo para o mundo. Vamos ouvir. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Do-do-do-do-do. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum. 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 I like to skip along. But me, boy, skip. Depois de sair da Lua, eles deixaram uma placa lá, que diz: aqui o homem completou sua primeira exploração da Lua, dezembro 1972, Anno Domini. Que o espírito de paz em que ele veio seja refletido na vida de toda a humanidade. Até hoje, no final de 2020, Eugene Cernan foi o último humano a pisar na Lua. Estes são os locais de pouso da missão Apollo. Hoje, cerca de 51 anos depois de Neil Armstrong dar o primeiro passo da humanidade na Lua, a NASA está se preparando para levar astronautas de volta no programa Artemis. A agência espera levar mulheres para a superfície lunar pela primeira vez na missão Artemis, agendada para ir em 2024. A China também está planejando levar astronautas para a Lua em 2024. Depois que o último humano pisou na Lua, algumas missões foram feitas com robôs pela União Soviética e Estados Unidos. Mas outros países começaram a mandar missões para lá, como o Japão em 1990 e 2007, a Agência Espacial Europeia em 2003, a Índia em 2008, a China desde 2007 até hoje, e a última, Chang'e 5, enviada pela China em 23 de novembro de 2020. Pousou em 1º de dezembro de 2020, perto de Mons Rumker, no Mar das Tormentas, localizada na região noroeste do lado próximo da Lua, que é essa parte da Lua.
A missão era coletar amostras e trazê-las para a Terra para estudos científicos. Essa foi a primeira tentativa chinesa de trazer material da Lua, desde a missão soviética Luna 24, em 1973. Chang'e tem esse nome por causa da deusa chinesa da Lua, e a série de missões chinesas procura aumentar constantemente suas capacidades tecnológicas, estabelecendo as bases para futuros pousos na Lua e depois em Marte. Em 3 de dezembro de 2020, Chang'e 5 se lançou da superfície da Lua de volta para a órbita lunar. Em 5 de dezembro de 2020, ela se acoplou com o módulo de comando, o qual foi o primeiro acoplamento totalmente robótico ao redor da Lua na história. Ele transferiu as amostras e depois foi jogado de volta para bater na superfície lunar. Depois, o módulo esperou pelo momento certo para voltar para a Terra, o que aconteceu em 13 de dezembro de 2020. Então, ainda há muitas questões para responder sobre a Lua, e dias mais emocionantes de atividade lunar podem estar por vir, quando agências espaciais enviarem humanos nas próximas missões para a Lua e, eventualmente, para Marte. Talvez caberá a você ou seus filhos ir à Lua e descobrir mais sobre ela. Então, se você gostou dessa viagem e quer ainda mais, se inscreva no canal e ative o sino para que o YouTube te avise quando será nossa próxima viagem. E se você puder, curta o vídeo para me ajudar a fazer mais viagens como esta. Muito obrigado e nos vemos na próxima.